Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Você já me conhece, meu nome é Francine Fonseca e trabalharemos com os tópicos 4 e 5 do caderno didático. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotam e depois façam a postagem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Bem, nos capítulos 4 e 5 do caderno didático, estudaremos a química dos compostos de carbono. Os compostos de carbono são fundamentais para a vida no nosso planeta. Elas incluem as proteínas que catalisam todas as reações em nosso corpo e constituem os compostos essenciais do nosso sangue, músculos e pele. Juntamente com o oxigênio do ar que respiramos, os compostos de carbono fornecem energia que sustenta a vida. No capítulo 4, apresentaremos as noções dos grupos funcionais que fundamentam a base da química orgânica. A habilidade do carbono em formar até 4 ligações fortes com outros átomos de carbono e formar ligações fortes também com outros átomos como o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre e nitrogênio, fornece a versatilidade necessária que torna possível esse vasto número de moléculas necessárias para a existência dos organismos vivos. Os compostos orgânicos podem ser organizados em famílias de compostos com bases em determinados grupos de átomos e suas moléculas podem conter. Os químicos orgânicos chamam esse grupamento de átomos de grupos funcionais, e esses grupos funcionais que determinam a maioria das propriedades químicas e físicas da família. Já no capítulo 5, iremos estudar algumas noções de reações que envolvem estes compostos orgânicos, como, por exemplo, as reações de adição, eliminação, substituição e as reações radicalares. A produção de muitas substâncias pelo homem, tal como medicamentos, cosméticos, plásticos, depende basicamente da pesquisa e do desenvolvimento de novos tipos de reações orgânicas. Átomos de carbono são encontrados em moléculas simples, como o gás metano e o gás carbônico, até em sistemas mais complexos, como as vitaminas, hormônios, enzimas e DNA, sendo que essas moléculas estão ligadas ao carbono através de ligações covalentes. A ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons. Isto é possível quando átomos apresentam valores próximos de energia de ionização e afinidade eletrônica. Assim, o tipo de ligação é característico de não metais e estão presentes na maioria dos compostos orgânicos. Uma das propostas para a apresentação das ligações covalentes é usar as estruturas de Lewis. Elas indicam quantos elétrons de valência estão envolvidos na formação da ligação e quantos permanecem como pares de elétrons não compartilhados ou não ligantes. Vejamos na tabela 10. A estrutura de Lewis para a molécula de H2 mostra um elétron compartilhado, originando a ligação hidrogênio-hidrogênio. Já a estrutura de Lewis para a molécula do cloro mostra um elétron sendo compartilhado e 6 pares de elétrons não compartilhados. A regra do octeto, nestes casos, ajuda a determinar quantas ligações serão formadas entre os átomos envolvidos na ligação. Existem casos nos quais moléculas precisam de mais de uma estrutura de Lewis para justificar a sua propriedade. Nesta situação, utilizamos as estruturas de ressonância, como apresentado para o benzeno, que geralmente apresentamos a estrutura do híbrido de ressonância. Outra característica importante que devemos saber é conhecer os átomos envolvidos na ligação química. Caso eles sejam todos iguais, os elétrons da ligação são igualmente compartilhados e isso gera uma ligação química covalente de caráter apolar. Por outro lado, se os átomos envolvidos na ligação são diferentes,
um dos átomos exerce uma atração maior aos elétrons do que o outro. Assim, surge uma ligação química covalente de caráter polar. A polaridade da ligação química covalente não define se a molécula será polar. A polaridade depende também da sua geometria e esta pode ser inferida pelo modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Como, por exemplo, a molécula de água apresenta ligações químicas polares e geometria molecular do tipo angular, sendo com isso uma molécula polar. Já o dióxido de carbono apresenta ligações químicas polares, geometria do tipo linear, sendo uma molécula apolar. Estas informações são de suma relevância para entendermos a geometria dos compostos orgânicos. O modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência permite propor a geometria molecular, mas não explica de maneira satisfatória como são formadas as ligações químicas da molécula de metano. Considerando este modelo, a molécula de metano apresentará uma geometria tetraédrica. Mas, como o carbono pode fazer 4 ligações químicas se possuem apenas 2 elétrons desemparelhados, devemos lembrar que para haver a formação da ligação covalente, é necessário que ocorra o compartilhamento de elétrons. Neste caso, o átomo de carbono possui apenas 2 elétrons desemparelhados e, portanto, só pode realizar 2 ligações químicas. E na molécula do metano, o carbono realiza 4 ligações com o hidrogênio. Nesse sentido, a teoria de ligação de valência foi proposta para justificar a formação das ligações. Nesta teoria, as ligações covalentes são formadas quando os orbitais atômicos nos átomos vizinhos se superpõem. A região de superposição é uma região conveniente para 2 elétrons por causa da atração elétron-núcleo. Quanto maior a superposição entre os orbitais, mais forte será a ligação química covalente. Para algumas moléculas, é necessário que ocorra uma mistura de orbitais para favorecer a superposição e explicar a formação da ligação, bem como a geometria molecular. Os orbitais formados por esta superposição são chamados de orbitais híbridos. Ao analisarmos a configuração do átomo de carbono no estado fundamental, que apresenta a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, verificamos que há 4 elétrons na camada de valência, mas apenas 2 estão desemparelhados para realizar as ligações químicas com os átomos de hidrogênio. Assim, como explicar as 4 ligações carbono-hidrogênio? Faz-se necessário, então, criar 4 orbitais de mesma energia que possam receber os elétrons para as ligações entre o carbono e o hidrogênio. Dessa forma, a combinação dos orbitais 2s com 2p do átomo de carbono gera os orbitais sp3 e permite a formação das ligações carbono-carbono. O átomo de carbono também faz ligações duplas e triplas em determinados compostos orgânicos. Como explicar essas ligações, então? É possível utilizar a hibridização de orbitais para justificar a existência de compostos com duplas e triplas ligações químicas. Um exemplo de compostos que apresentam uma ligação dupla é o eteno. O elétron do átomo de carbono é inicialmente excitado do orbital 2s para o 2p, e a combinação do 2s com apenas 2 orbitais 2p resulta em orbitais híbridos, sp2. O terceiro orbital, 2p, permanece não hibridizado e está perpendicular ao plano que contém os orbitais híbridos, sp2. Este procedimento deve ser realizado para os 2 átomos de carbono. Os elétrons presentes nos orbitais híbridos sp2 dos átomos de carbono são os responsáveis pela ligação covalente do tipo sigma, carbono-hidrogênio, e carbono-carbono. Os elétrons contidos nos orbitais 2p não hibridizado são responsáveis pela ligação do tipo π, carbono-carbono.
As ligações químicas covalentes, nas quais a densidade eletrônica se localiza ao longo da linha que conecta os átomos, eixo internuclear, são chamadas de ligações sigma. Quando as ligações são formadas pela superposição paralela dos orbitais p, originam as ligações do tipo π. Dessa forma, uma ligação dupla é constituída por uma ligação do tipo sigma e uma do tipo π. O modelo de ligação covalente do tipo sigma-π para a dupla carbono-carbono também explica uma importante propriedade da ligação dupla, que é a grande barreira de energia para a rotação associada com os grupos unidos por uma dupla ligação. Enquanto os grupos unidos por uma ligação simples giram relativamente livres à temperatura ambiente, os unidos por uma ligação dupla não possuem rotação. Essa rotação restrita dos grupos unidos por uma dupla ligação provoca um tipo de isomerismo. Um exemplo é o composto cis-1,2 de cloroeteno e 1,2 de cloroeteno trans. Essas moléculas são isômeros, ou seja, elas são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. O prefixo cis indica que os substituintes iguais estão no mesmo lado do espaço e o trans em lados opostos. Já estudamos a hibridização do tipo sp3 para o metano, a hibridização sp2 como exemplo o eteno e agora iremos estudar a hibridização sp e iremos utilizar um modelo etino, também conhecido como acetileno. A obtenção dos orbitais híbridos do etino pode ser visualizado da seguinte maneira. O orbital 2s e um orbital 2p do carbono são hibridizados para formar dois orbitais sp. Os dois orbitais 2p restantes não são hibridizados, estão cada um perpendicular ao eixo que passa através do centro dos dois orbitais sp. O composto etino, que é um alcino, compartilha 3 pares de elétron entre eles e estão, portanto, ligados através de uma ligação tripla. Na estrutura do etino, 2 átomos de carbono superpõem orbitais sp para formar uma ligação sigma entre eles, sendo essa uma das ligações da tripla ligação. Os 2 orbitais sp restantes em cada átomo de carbono superpõem-se com orbitais s do hidrogênio para produzir a ligação sigma carbono-hidrogênio. Os 2 orbitais p em cada átomo de carbono também se superpõem lateralmente para formar 2 ligações π. Essas são as outras 2 ligações da ligação tripla. Assim, vemos que a ligação tripla carbono-carbono consiste de 2 ligações π e uma ligação sigma. Agora, conseguimos entender que a química orgânica é uma ferramenta poderosa para as áreas como a biologia e a medicina, devido à diversidade de compostos de carbono existente que pode ser explicado pelo modelo de hibridização de orbitais 2s e 2p. Do ponto de vista histórico, várias descobertas marcaram a química orgânica, em especial a síntese da ureia a partir do cianeto de amônio em 1828 pelo químico alemão Wöhler. A reação de Wöhler determinou o fim da ideia do vitalismo, que atribuía uma força vital, não química, à matéria viva, visto que um derivado inorgânico foi utilizado para a obtenção da ureia, um composto associado aos organismos vivos. A interação entre átomos de carbono, bem como carbono e outros elementos químicos como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, leva à formação de moléculas que apresentam pontos de reatividades diferenciados aos quais são chamados de grupos funcionais, cujas características abordaremos a seguir. Iniciaremos pelos hidrocarbonetos, que são formados pela combinação de átomos de carbono com hidrogênio. Eles podem ser classificados como saturados, nos quais os átomos de carbono são unidos covalentemente entre si por ligações simples, ou insaturados, onde há pelo menos uma ligação dupla ou tripla unindo os átomos de carbono.
Os hidrocarbonetos saturados são denominados de alcanos e podem apresentar cadeia carbônica linear, ramificada ou cíclica. Já os hidrocarbonetos insaturados podem ser agrupados em alcenos, em que há pelo menos uma ligação tripla entre os átomos de carbonos, e hidrocarbonetos aromáticos, nos quais os átomos de carbono estão conectados em uma estrutura cíclica planar, unidos por meio de ligação sigma e ligação pi deslocalizadas. É importante ressaltar que nos alcanos, os átomos de carbono estão ligados a 4 outros átomos. Neste caso, as ligações químicas envolvem orbitais híbridos sp3 e, de acordo com o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a geometria ao redor de cada átomo é tetraédrica. Nos alcenos, as ligações químicas podem ser descritas como envolvendo orbitais hibridizados sp2 no átomo de carbono, cujo arranjo especial é triangular. Para os alcinos, as ligações químicas estão associadas aos orbitais híbridos sp, o que resulta em uma geometria do tipo linear. Os alcanos, cujos nomes apresentam a terminação -ano, são empregados como base para a nomenclatura sistemática dos compostos orgânicos, a qual obedece ao sistema padrão de nomenclatura proposto pela IUPAC. Para nomear um alcano, é necessário seguir algumas regras, iniciando pela determinação da cadeia mais longa de átomos de carbono. Ela será utilizada para dar nome ao composto. Em seguida, deve ser identificado a presença de substituintes ligado à cadeia de carbono que deve ser designado, como, por exemplo, o CH3, que é o grupo metil, CH3CH2, etil, entre outros. Se houver outra cadeia, além da mais longa, deverá ser escolhida a que apresentar o maior número de substituintes. Se houver mais de um substituinte da mesma espécie ligado à cadeia, o nome do substituinte deverá apresentar o prefixo indicando quantos substituintes estão presentes, ou seja, di, tri, tetra e assim por diante. Os átomos de carbono da cadeia mais longa deverão ser numerados consecutivamente, de uma extremidade à outra, iniciando na extremidade que fornecerá o número mais baixo à localização do primeiro substituinte. A posição de cada substituinte na cadeia será então designado pelo número correspondente. Se houver 2 ou mais substituintes diferentes ligados à cadeia, esses poderão ser listados em ordem alfabética. As regras, no caso de alcenos e alcinos, o nome do composto também deve estar associado à cadeia mais longa de átomos de carbono que incorporam ambos os átomos de carbono da dupla ou tripla ligação. As terminações eno e ino classificam os compostos como alceno e alcino, respectivamente, e a cadeia mais longa deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima aos átomos de carbono com duplas ou triplas ligações. Os substituintes ligados à cadeia mais longa devem ser identificados, numerados e listados semelhantemente aos apresentados para os alcanos, porém devemos proceder à notação da dupla ou tripla ligação no nome da molécula. Iremos falar um pouco agora das funções orgânicas. Iremos iniciar falando das funções álcool e éter, que são derivados orgânicos da molécula de água. Usualmente, designamos álcoois e éteres pela palavra álcool ou éter, seguido do nome do grupo alquil ligado ao átomo de oxigênio. Mas existem outras regras. A função álcool apresenta hidroxila OH como grupo funcional ligado a um átomo de carbono hibridizado sp3. O álcool metílico, também chamado de metanol, tem fórmula estrutural CH3OH e é o membro mais simples dos álcoois. De maneira geral, os álcoois são classificados de acordo com o grau de substituição do carbono no qual o grupo hidroxila está diretamente ligado.
Se o carbono tem apenas um outro carbono ligado a ele, o carbono é dito ser um carbono primário e o álcool é um álcool primário. Se o átomo de carbono que sustenta o grupo hidroxila tem também outros 2 átomos de carbonos ligados a ele, esse carbono é chamado de carbono secundário e o álcool é um álcool secundário. Se o átomo de carbono que sustenta o grupo hidroxila tem 3 outros carbonos ligados a ele, esse carbono é chamado de terciário e o álcool é um álcool terciário. Já os éteres têm a fórmula geral ROR ou ROR', onde R' pode ser um grupo alquila, que são os radicais orgânicos derivados dos hidrocarbonetos saturados ou fenila. Já o éter mais simples é o éter dimetil, que é um gás muito usado em aerosóis. Inúmeros compostos orgânicos contêm dupla ligação carbono-oxigênio e são designados de compostos carbonílicos, dos quais se destacam os aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e os ésteres, cujas características variam entre os grupos. Os aldeídos apresentam a carbonila ligada a um hidrogênio e os compostos apresentam a terminação -al, como, por exemplo, o metanal ou formaldeído, que apresenta um carbono e é usado como desinfetante e na conservação de cadáveres. Já as cetonas apresentam o grupo carbonil ligado a 2 átomos de carbono e a nomenclatura é dada pela terminação -ona. A cetona mais comum é a propanona, mais conhecida como acetona. Ela é usada como solvente de esmaltes e vernizes e é caracterizada como um líquido inflamável, incolor, com cheiro agradável e é solúvel em água. Já os ácidos carboxílicos são caracterizados pela ligação do grupo carbonila a um grupo hidroxila, o que gera um grupo funcional denominado de carboxila. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos são terminadas em -óico. O constituinte mais simples do grupo dos ácidos carboxílicos é o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico. O ácido fórmico é um líquido irritante produzido pelas formigas, que é, em parte, responsável pela ardência causada pela picada das formigas. Agora, um dos ácidos mais comuns é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. A reação de um ácido carboxílico e um álcool leva à formação de um composto orgânico denominado de ésteres. Estes compostos são nomeados usando-se inicialmente o grupo do qual o ácido é derivado e depois o grupo do álcool, precedido pela preposição de, como, por exemplo, o acetato de etila. Esses compostos possuem um odor agradável, sendo muito comum em flores e frutas, e por isso são utilizados nas indústrias de alimento para produzir sabores e odores artificiais em seus produtos. Entre os compostos orgânicos nitrogenados, podemos começar pelas aminas, que são derivados da amônia, o NH3, e podem ser classificadas como primárias, secundárias ou terciárias, em função do número de grupos ligados ao átomo de nitrogênio. É importante ressaltar que entre os compostos orgânicos, as aminas apresentam elevada basicidade, tendem a ser miscíveis em água e, na sua maioria, apresentam um odor desagradável. Para designar as aminas, devemos citar os nomes dos fragmentos orgânicos e acrescentar a palavra amina. Em determinadas moléculas orgânicas, o fragmento amina está ligado no átomo de carbono adjacente ao grupo carboxílico. E, nestes casos, as moléculas são denominadas de alfa-aminoácidos. Os aminoácidos são unidades principais de todas as proteínas e diferem entre si na natureza do grupo alquil. A substituição do fragmento OH de um
ácido carboxílico por NH2 fornece uma nova classe de derivados orgânicos, denominados de amida. Em uma amida, o grupo carbonila está ligado a um átomo de nitrogênio que está ligado ao hidrogênio ou grupos alquilas. Para designarmos uma amida, devemos considerar o ácido carboxílico, substituindo a terminação oico por amida. Outra função orgânica não nitrogenada, mas muito importante para as reações orgânicas, são os haletos orgânicos, que são compostos derivados da substituição de um ou mais hidrogênios de hidrocarbonetos, pela mesma quantidade de halogênios, que são os elementos da família 7A da tabela periódica. Antes de falarmos sobre as reações orgânicas, alguns princípios importantes da química de ácido-base devem ser retomados. De acordo com a teoria de Brewster e Lowry, um ácido é uma substância que pode doar ou perder prótons, e uma base é uma substância que pode receber ou remover um próton. Portanto, essas reações ácido-base são de transferência de prótons. A teoria ácido-base foi ampliada por Lewis em 1923, onde ele propõe que os ácidos são receptores de pares de elétrons e as bases doadoras de pares de elétrons. Na teoria de ácido-base de Lewis, os doadores de prótons não são as únicas espécies consideradas como ácidas. Muitas outras que são capazes de receber pares de elétrons também são considerados como ácidos. Um receptor de pares de elétrons é denominado de eletrófilo, que é um ácido de Lewis. Já um doador de par de elétrons, ou seja, uma espécie química que procura um centro positivo, é denominado de nucleófilo, que também é considerado uma base de Lewis. Outro conceito importante está relacionado com o tipo de quebra de ligação que pode acontecer em uma reação orgânica. Uma quebra heterolítica de uma ligação pode gerar espécies químicas denominadas de carbocátion, que é um íon com carga positiva no carbono, ou um carbânion, que é um íon com carga negativa no carbono. As reações orgânicas podem ser classificadas em 4 tipos básicos. São as reações de substituição, eliminação, adição e as radicalares. As reações de substituição são as reações de compostos saturados, ou seja, que apresentam ligações simples, tais como alcanos, haletos de alquila e os compostos aromáticos, mesmo eles sendo insaturados. Nesse tipo de reação, um nucleófilo, que é uma espécie química com um par de elétrons não compartilhado, reage com um haleto de alquila e acontece uma reação de substituição. E o halogênio substituinte, chamado de grupo de saída, afasta-se como um íon. Como a reação de substituição é iniciada por um nucleófilo, ela é chamada de reação de substituição nucleofílica, denominada de SN. Nessas reações, a ligação carbono-haleto passa por uma quebra heterolítica e o par de elétron não compartilhado do nucleófilo é usado para formar uma nova ligação para o átomo de carbono. Os haletos de alquila não são as únicas substâncias que podem agir como substrato nas reações de substituição nucleofílica, pois, para ser capaz de agir como substrato em uma reação desse tipo, uma molécula deve ter um bom grupo de saída. Os melhores grupos de saída são aquelas que se tornam os íons mais estáveis, depois que se desprendem, e alguns halogênios apresentam essa capacidade. Em relação ao mecanismo, as reações de substituição nucleofílica podem ocorrer através de 2 sistemas diferentes. Um denominado reações do tipo de substituição nucleofílica unimolecular, ou mais comumente conhecida como reações do tipo SN1. Essa reação inicia somente com o haleto de alquila e a ligação carbono-halogênio se rompe formando um carbocátion, que posteriormente reage com o nucleófilo. Nas reações do tipo SN1, os carbocátions são intermediários principais da reação e sua formação rege a velocidade da reação.
A estabilidade relativa dos carbocátions se refere ao número de grupos alquilas ligado ao átomo de carbono. Assim, um carbocátion terciário, que é ligado a 3 átomos de carbono, são mais estáveis do que os carbocátions secundários, que estão ligados a 2 átomos de carbono e 1 hidrogênio, mais estáveis do que os carbocátions primários. O segundo mecanismo são as reações de segunda ordem global, do tipo SN2. Neste caso, é necessário o choque do nucleófilo com o haleto de alquila, e as ligações carbono-halogênio se rompem ao mesmo tempo em que uma nova ligação se forme entre o nucleófilo e o carbono. O nucleófilo ataca o carbono do lado oposto ao grupo de saída da molécula, e isso causa uma mudança na configuração do átomo de carbono, que é o alvo do ataque nucleofílico. Alguns fatores afetam a velocidade das reações através dos mecanismos SN1 e SN2. O efeito da estrutura do substrato nas reações SN2 interfere de maneira que os haletos de alquila simples, como o haleto de metila, sendo que os haletos terciários são considerados inertes através do mecanismo SN2. Já nas reações SN1, os únicos compostos orgânicos que sofrem reação através do caminho SN1 a uma velocidade razoável são aqueles capazes de formar carbocátion relativamente estável. Um segundo fator é o efeito da concentração e da força do nucleófilo. A concentração e a força do nucleófilo só influenciam reações do tipo SN2, pois é necessário que ocorra o choque de 2 moléculas para que ocorra a substituição. As velocidades das reações do tipo SN2 geralmente são enormemente aumentadas quando elas são realizadas em solventes polares apróticos. Solventes polares apróticos são aqueles que em solução não liberam prótons H+, como o dimetilsulfóxido, DMSO, e a dimetilacetamida, DMA. Já o efeito do solvente sobre as reações SN1 está relacionado com a capacidade de ionização do solvente. O uso de um solvente polar prótico irá aumentar muito a velocidade da ionização de um haleto de alquila em qualquer reação do tipo SN1, por causa da sua capacidade de solvatar cátions e ânions eficazmente. A solvatação estabiliza o estado de transição que leva ao carbocátion intermediário e ao íon haleto. E assim a energia livre de ativação é mais baixa, ou seja, quanto mais polar é o solvente, mais eficaz é a ionização. Outro fator é a natureza do grupo de saída, que também influencia muito na velocidade das reações. Os melhores grupos de saída são as bases fracas, pois são estáveis no meio depois de se desligarem da molécula. Bem, mas qual o motivo de estudar esse tipo de reação orgânica? Vejamos, como biólogos, a compreensão dos sistemas biológicos é fundamental. Essas reações de substituição nucleofílica ocorrem em algumas células dos organismos vivos, principalmente quando estão relacionados aos processos biosintéticos. Bem, mas qual o motivo de estudar esse tipo de reação orgânica? Vejamos, como biólogos, a compreensão dos sistemas biológicos é fundamental. Essas reações de substituição nucleofílica ocorrem em algumas células dos organismos vivos, nos quais o processo biosintético leva à formação de moléculas como a colina, que é de extrema importância para a transmissão dos impulsos nervosos. Um outro tipo de reação orgânica importante são as reações de eliminação. Nesse tipo de reação, uma molécula perde um fragmento, levando à formação de ligações múltiplas. As reações de eliminação fornecem métodos para a preparação de compostos com ligações duplas e triplas. Por exemplo, a desidrohalogenação é um método largamente utilizado no preparo de alcenos. As reações de adição são características de compostos com ligações múltiplas, como alcenos, que se comportam como nucleófilos, ou seja, bases de Lewis, em reações polares.
A dupla ligação carbono-carbono é rica em elétrons e pode doar um par de elétrons para um eletrófilo, ou seja, um ácido de Lewis. Essas reações podem ser usadas para a formação de álcoois, a partir da hidratação de alcenos, por mecanismos diferentes. Um outro tipo de reação de adição é quando os alcenos reagem com o hidrogênio na presença de uma variedade de catalisadores metálicos para adicionar um átomo de hidrogênio em cada átomo de carbono da ligação dupla. Essa reação é de suma importância para a indústria, pois permite a conversão de óleos em gorduras, adequadas para a produção de margarinas e produtos de panificação. Essa hidrogenação melhora a consistência das gorduras e reduz a sensibilidade ao ranço, que está relacionado com a deterioração. De novo, essa hidrogenação melhora a consistência das gorduras e reduz a sensibilidade ao ranço, que está relacionado com a deterioração. Deterioração. Vamos lá, de novo. Essa hidrogenação melhora a consistência das gorduras e reduz a sensibilidade ao ranço, que está relacionada com a deterioração. Essa hidrogenação melhora a consistência... Vamos lá. Essa hidrogenação melhora a consistência das gorduras e reduz a sensibilidade ao ranço, que está relacionado com a deterioração de alimentos ricos em lipídios, mudanças de cor, sabor, aroma e consistência. No entanto, ultimamente, vem sendo abandonado o uso de gorduras hidrogenadas, pois se constatou que ela pode desencadear doenças degenerativas no organismo humano. Os óleos vegetais são predominantemente poliinsaturados, por exemplo, soja, girassol e milho. Nosso organismo não é capaz de produzir gorduras poliinsaturadas, assim é importante que elas sejam presentes na dieta humana em quantidades moderadas. Um problema que surge do uso da hidrogenação catalítica para produzir óleos vegetais parcialmente hidrogenados é que os catalisadores usados nesses processos causam isomerização de algumas das ligações duplas dos ácidos graxos. Algumas não absorvem o hidrogênio. Na maioria dos óleos e das gorduras naturais, as duplas ligações têm configuração do tipo cis. Durante o processo, algumas dessas configurações podem se converter em trans, não naturais. Os efeitos de ácidos graxos trans na saúde ainda estão em estudo, mas experimentos indicam que eles aumentam os níveis de colesterol e triacilgliceróis no soro, o que, por sua vez, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. Para a produção da margarina a partir de óleos vegetais poliinsaturados, é necessário transformar o óleo líquido em uma forma mais estável, uma emulsão sólida. O processo utilizado para solidificar o óleo é a hidrogenação em presença de hidrogênio, empregando um catalisador metálico. Átomos de hidrogênio são adicionados às moléculas de gordura para que se tornem saturadas, elevando sua estabilidade quanto à oxidação e, consequentemente, o seu ponto de fusão. Assim, o óleo permanece na forma sólida à temperatura ambiente. Durante o processo de hidrogenação, além da eliminação de duplas ligações, algumas podem adquirir a configuração trans. Os ácidos graxos se apresentam predominantemente na forma insaturada na natureza, com isomeria do tipo cis. Discussões sobre os malefícios cardiovasculares da forma trans para a saúde têm sido amplamente realizadas, obrigando os fabricantes a modificarem os processos de produção, minimizando ou eliminando as formas trans das margarinas e gorduras hidrogenadas. Na química, um átomo muito reativo ou fragmento de molécula com elétrons desemparelhados são chamados de radicais livres. Os átomos ou moléculas com essas características são muito reativos. Reações que envolvem radicais
livremente normalmente são divididas em 3 etapas: iniciação, propagação e finalização. As reações de iniciação são aquelas que resultam em um crescimento no número de radicais livres. Elas podem envolver a formação de radicais livres partindo de espécies estáveis, ou então radicais livres reagindo com espécies estáveis para formar mais radicais. As reações de propagação são aquelas que envolvem radicais. No entanto, o número total desses no meio reacional permanece constante. As reações de finalização, por sua vez, são aquelas que resultam na diminuição do número total de radicais no meio reacional. Neste caso, normalmente 2 radicais se combinam para formar uma espécie mais estável. Talvez a reação radicalar mais famosa seja a combustão, pois, para a combustão ocorrer, a ligação relativamente forte entre os oxigênios da molécula de O2 deve ser rompida para formar o oxigênio da forma radicalar. A inflamabilidade de um material é fortemente dependente da concentração de radicais livres no sistema. Uma vez terminado o combustível, as reações de terminação predominam e a chama se acaba. Além da combustão, alguns tipos de reações orgânicas e muitos tipos de polimerização envolvem radicais livres. Além disso, é importante saber que as reações radicalares são onipresentes nos seres vivos, porque os radicais são produzidos no curso normal do nosso metabolismo. E com isso encerramos os assuntos da nossa 4ª videoaula. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas e estudar o caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!